Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para mutuamente nos edificarmos através da palavra de Deus, os seus ensinamentos. Assim, aproveitando esse tempo com o pastor e o pastor com suas ovelhas, para que haja edificação, consolação, fé, esperança, enfim, para alimentar o nosso espírito nestas quintas-feiras do nosso encontro. Que bom estarmos juntos aqui. Bom, estamos estudando sobre conhecendo as promessas de Deus. E já temos visto algumas delas e que tem sido profundamente interessante. E hoje nós vamos estudar mais uma das promessas de Deus para nós, o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. E as promessas de Deus, meus irmãos, são pilares para uma vida de fé. As promessas de Deus são pilares para uma vida de fé. E todos nós, como cristãos que somos, nos movemos e devemos nos mover pelas promessas de Deus para a vida de cada um de nós. Nós nos movemos como igreja e como filhos de Deus, baseados sempre, esperançosos sempre, firmados sempre nas promessas de Deus para nós. Nós já ouvimos algumas delas e hoje vamos ver mais uma promessa gloriosa que Deus nos faz. E a promessa é essa, é a promessa de Deus de enviar anjos para acampar ao redor dos seus filhos, para os livrar de dificuldades. Promessa de Deus, promessa de anjos para nos guardar, para nos proteger. Não é uma gloriosa promessa essa? Promessa de anjos, cuidando de nós, os seus filhos. Deus nos promete anjos para guardar a sua vida e a vida da sua família. São seres, os anjos foram criados por Deus como seres espirituais e pessoais, dotados de capacidade moral e intelectual. Os anjos, eles são seres espirituais e isso significa que eles não possuem corpos. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos. Eles são seres invisíveis, mas, bendito seja o nome do Senhor, às vezes os anjos também podem se manifestar de forma visível, inclusive de modo semelhante à forma física humana. Olha que coisa extraordinária. São seres espirituais, não têm corpo e são invisíveis, mas às vezes eles podem se tornar visíveis à semelhança do corpo humano. Que coisa extraordinária é isso! Quem sabe muitos de nós já tivemos pessoas ao nosso lado, em algumas circunstâncias da vida, fazendo coisas estranhas e nos livrando, nos orientando de coisas que ficamos depois pensando, não seriam eles porventura anjos? Sem dúvida, pode ser. A palavra anjo, meu irmão, minha irmã, significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Por causa de suas características, os anjos, por causa de suas características, evidentemente, eles podem se mover pelo espaço ao mesmo tempo e se conectar ou se concentrar numa determinada área. Por serem seres espirituais, eles podem se mover de forma assim extraordinária, como relâmpago, às vezes, rapidamente de um lado para o outro, para estarem em determinados lugares, para cuidar e cumprir assim a missão de Deus. Apesar de serem seres espirituais, ter agilidade para se locomover no mundo espiritual e serem seres visíveis, eles também não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eles não são onipresentes. São seres espirituais, são ágeis, podem estar em determinados lugares, mas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque não são onipresentes. Amém? Eles não são onipresentes.
Os anjos, eles são enviados por Deus, e o propósito da existência deles, no sentido do propósito da criação deles, veremos daqui a pouco, mas Deus sempre, os anjos são enviados por Deus para nos ajudar. Deus envia os seus mensageiros para nos socorrer. Nem sempre os reconhecemos como os mensageiros de Deus, mas eles o são. Deus usa os anjos para socorrer os seus filhos, para guardar o seu povo, para orientar a sua igreja, muitas vezes para proteger, livrar os seus filhos de muitas coisas que às vezes nem consciência temos e às vezes nem o reconhecemos, mas eles são. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 13, no verso 1 e 2, está escrito assim: seja constante o amor fraternal e não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha que tremendo. Deus está dizendo, sejam amorosos e atenciosos entre vocês, e não esqueçam da hospitalidade, de ser abertos para receber os irmãos, os que necessitam, o que precisam. Irmãos estão sendo perseguidos, vão precisar de uma noite, de uma comida, de um jantar, de alguma hospedagem de vocês. Façam isso, porque muitos, diz o texto, sem o saber, acolheram anjos. É o caso de Ló, ali em Sodoma e Gomorra, que acolheu aqueles 2 anjos dentro de sua própria casa, e depois foram libertos e livres pelos anjos ali da destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos são intervenções de Deus para nos livrar. Sempre Deus usa os anjos para nos livrar. Excepcionalmente a seu critério, quando Deus quer, quando Deus acha que tem que livrar e quando há um propósito em nosso livramento. Deus envia os seus anjos para nos livrar. E alguns os vemos, outros não vemos. Deus manda seus seres celestiais invisíveis para nos livrar e podemos estar certos disso. Deus sempre envia anjo para nos livrar e podemos todos nós estarmos certos disso. Não é uma promessa gloriosa, é isso? Anjos, seres espirituais a nosso favor. E há ocasiões também em que anjos, embora existam e estejam sempre ao nosso redor, há ocasiões em que o anjo não nos livra. Às vezes a gente fica perguntando, por que Deus não me deu livramento daquele acidente, talvez, daquela situação? O anjo podia me livrar, o anjo podia me guardar. Sim, é verdade, mas há momentos na nossa vida que os anjos não nos livram de certas situações. Há situações em que os anjos, embora compareçam, não nos livram de certas situações. A experiência, por exemplo, da agonia de Jesus no Getsemane revela para nós essa situação. Quando Jesus foi ser preso no Getsemane, a gente percebe, os anjos estavam ali, mas não o impediram. Pedro tentou impedi-lo de ser preso e pegou uma arma e quase que matou o servo do sumo sacerdote, cortando apenas a orelha. E Jesus repreendeu Pedro, dizendo, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então eles estavam presentes, mas não puderam livrá-lo. Os anjos não impediram a prisão e depois não impediram a morte, os açoites, o castigo de Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus, tudo aquilo pelo qual ele passou, serviriam para um propósito maior, que era a nossa redenção, a nossa salvação. Se os anjos livram do Getsemane, da prisão, se os anjos livram da cruz, se os anjos livram do castigo dos açoites, dos julgamentos dos sacerdotes e dos reis daquela época, então não haveria salvação para nós. Então há momentos que os anjos não nos livram, porque há um propósito maior, que Deus quer fazer alguma coisa maior. E depois, quando Jesus então morre e ele ressuscita dentre os mortos, então a alegria é maior, a bênção foi maior. Os anjos não nos livrou ali, porque Deus tinha um plano maior para Jesus, que era até ser morto, crucificado para levar os nossos pecados, mas para o terceiro dia ressuscitar e vencer a morte e nos dar a graça do perdão, da redenção
e da vida eterna. Então há ocasiões em que anjos não nos livram. Em outra ocasião, por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, os anjos estavam ali para servi-lo, mas não o impediram de ser tentado terrivelmente por Satanás. Porque ali, naquela tentação, seria que como uma escola de vida para Jesus. E como que ele seria confrontado com a possibilidade do prazer, do poder e da religião. Os anjos estavam presentes, mas não os livraram das tentações. Porque Deus tinha um propósito, ele precisava vencer as tentações por nós e em nossos lugares. Então, os anjos às vezes não nos trazem livramento. Às vezes eles estão presentes, mas não nos livra, não nos dá livramento. E quando eles fazem isso, por quê? É quando há um propósito maior em ser cumprido, quando há uma bênção maior a ser recebida e quando há uma lição a ser aprendida. Às vezes os anjos estão presentes, mas não atuam, não agem por permissão de Deus, porque Deus tem um propósito maior para cumprir na sua vida, porque tem uma bênção maior que Deus quer que você aprenda a receber e uma lição ainda que Ele quer fazer com que você aprenda na sua luta e nesse momento. Mas Deus sempre estará contigo e os anjos também. Em todas estas situações, mesmo quando não levantam sua espada em nosso favor, mesmo quando os anjos parecem que não lutam por nós, os anjos de Deus estão ao nosso lado de prontidão e ao nosso favor. Anjos são seres espirituais criados por Deus para proteger você, livrar você, guardar você, orientar você nessa caminhada cristã até aquele dia. Os anjos são maiores em poder e força do que os homens. Eles têm muito mais poder e força do que nós, seres humanos. Mas não são onipresentes, não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em hipótese alguma, porque eles também são seres racionais e morais. Eles são inteligentes e eles são profundamente santos e corretos em tudo que fazem. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos possuem personalidade e são responsáveis pelas suas ações. Eles são mais sábios que os homens, mas não possuem todo o conhecimento. Pleno conhecimento só Deus. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Não possuem, não se casam, não se dão em casamento, portanto não podem se procriarem. E nem estão sujeitos à morte. Anjos não casam, não podem procriarem, mas também são seres imortais. Eles não estão sujeitos à morte. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz isso. Os anjos são chamados, de forma geral, nas Escrituras, de anjos eleitos, santo anjos, anjos de luz e anjos de Deus. Maneiras como nós conhecemos os nomes de anjos nas Escrituras. E dentre todos os anjos de Deus, a Bíblia indica o nome de apenas dois deles, Gabriel e Miguel. O único nome de anjos que encontramos nas Escrituras são dados a Gabriel e Miguel. E eles, todos eles, esses seres espirituais, angelicais, eles habitam no lar celestial, no lar eterno. E eles contemplam a face de Deus e cultuam a Ele constantemente. Sempre estão na presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo de Deus, ministrando a Deus. É uma festa, uma alegria só dos anjos com esta gloriosa experiência de poder estar na presença de Deus e contemplar a sua face. Esses anjos são exemplos, sempre em tudo, de obediência à vontade do Senhor. Os anjos de Deus, os anjos de luz, são sempre, em tudo, obedientes a Deus. Agora, quantos anjos existem? Queridos, a Bíblia não diz quantos anjos
existem no total, mas a Bíblia informa que o número dos anjos do Senhor constitui um grandioso e poderoso exército de Deus. A Bíblia pelo menos nos dá uma noção, não sabemos exatamente quantos são, mas nos dá uma noção da quantidade, assim, pelo menos de uma forma geral. E uma pequena amostra disso foi exatamente no momento em que Jesus estava sendo preso no Getsêmani. Nas palavras de Jesus encontramos já algumas coisas a respeito de anjos. Jesus disse em Mateus 26, 53, ele disse que se ele pedisse ao Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Quando Jesus estava sendo preso no Getsêmani, Pedro achou que podia defender Jesus com uma espada. Pedro exorta Pedro dizendo, olha, se acha que se eu não pedisse ao meu Pai, e ele não enviaria agora para me socorrer 12 legiões de anjos? Olha, 12 legiões de anjos. Agora entenda, acredita que se uma legião que era comparada com a legião romana, era composta de 6.000 soldados, ou aqui então seriam 6.000 anjos. E quando Cristo disse que chamaria 12 legiões de anjos, na verdade ele estava dizendo que poderia chamar 72.000 anjos para protegê-lo. Imagine só para uma ocasião ali, né, de alguns soldados, ele disse que ele podia chamar aqui 12 legiões, que mais ou menos de uma forma ilustrativa, 72.000 anjos. Olha só, tem anjo, né? Mas não é só isso não, tem muito mais. No livro do Apocalipse, o apóstolo João afirma o seguinte, Apocalipse 5:11 está escrito, vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Que coisa extraordinária! Olha só o que as Escrituras está dizendo aqui a respeito de números angelicais. O texto diz, João disse, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Que coisa extraordinária isso! O escritor também do livro de Hebreus, ele também nos fala de muitos milhares de anjos. Em Hebreus 12, 22 lemos, mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E há muitos milhares de anjos, escreveu ele. Os anjos também não, como eu disse, são milhares e milhões, eu acho que são meio quase que incontáveis por hora. E são muitos. E eu já disse que os anjos também não estão sujeitos à morte. Talvez você pergunte, não está isso escrito? Em Lucas, capítulo 20, verso 36, nós lemos, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Lucas 20, 36. Agora, quais são os tipos de anjos que existem? Existe uma categoria de anjos, uma hierarquia entre os anjos. Quais são os tipos de anjos que existem? Como os anjos são organizados? A Bíblia também indica que os anjos estão organizados em diferentes classes. E essas classes são mencionadas nos textos bíblicos da seguinte forma. Primeiro, querubins. Os querubins aparecem diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores. Os querubins aparecem muitas vezes na Bíblia como anjos protetores. Eles têm a função de proteger algo para Deus. Em Gênesis capítulo 3, 24, diz, e havendo lançado fora o homem, pois pôs querubim ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem peca e ele é expulso do paraíso, Deus coloca sobre aquele lugar, o paraíso. O texto diz que Deus coloca ali querubins para guardar aquele jardim. Querubins têm função de guardar, de proteger. Os mesmos que estavam sobre a arca, guardando e protegendo a arca, o que estava sobre a arca. Um símbolo de proteção divina. Então, os querubins aparecem exatamente com esta função de protetores de coisas, de pessoas, ou de objetos, ou de lugares para Deus. Existem também os serafins. Os serafins são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante a Deus. Os serafins, eles são indicados como anjos, seres espirituais, que são dedicados a adorar a Deus constantemente. Constantemente estão na presença de Deus o adorando. Lemos isso em Isaías capítulo 6, verso 2 em diante, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E serafins estavam no alto, né? Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja que os serafins são criados para adorar a Deus. O texto diz que na visão de João, quando ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, ele vê o Senhor reinando, ele contempla serafins, com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. Humildade, né? Santidade, porque ele é tão santo que eu não sou digno de olhar para ele. Então veja, e louvor. Mas havia ali os serafins para adorá-los. Uma outra categoria é arcanjo, os arcanjos. Arcanjo, apenas Miguel é mencionado na Bíblia. Pertencente a esta classe de arcanjos, só conhecemos que foi apresentado pelo nome Miguel. E, nitidamente, o arcanjo parece ser um anjo poderoso que possui uma função de liderança entre os demais anjos. Arcanjo, são líderes de anjos. Eles são colocados numa categoria assim de hierarquia, como alguém que lidera outros anjos. Apocalipse 12, verso 7 está escrito: e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos trabalhavam contra o dragão, ou batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui fala de Miguel e os seus anjos, numa guerra espiritual com os anjos do mal, umas trevas. Então vemos aqui Miguel conduzindo o seu exército de anjos numa guerra espiritual. E existem outros tipos de anjos mencionados na Bíblia, e existe também a atuação de muitos outros na vida de muitos servos de Deus, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e também hoje em nossos dias. Os anjos são reais, e eles atuam, e eles existem para nos servir. E nós precisamos tomar posse dessa promessa e aprender a lidar com esses anjos, com esses seres espirituais, porque eles têm uma função extraordinária para a nossa vida. Esses anjos estão sempre bem organizados numa hierarquia tremenda. No Novo Testamento, inclusive, usa uma expressão principados e potestades para indicar as diferentes classes de anjos, tanto entre os anjos de Deus quanto os anjos caídos. Há uma hierarquia, principados, potestades. Uma hierarquia no povo angelical, nesse exército espiritual de Deus. Quais são as funções dos anjos? Já vimos algumas, vamos trabalhar mais um pouquinho. As funções dos anjos. Os anjos aparecem na Bíblia, meu irmão, minha irmã, executando várias funções.
Todas estas possuem o objetivo final de honrar e obedecer à vontade de Deus. Eles adoram a Deus constantemente, sem cessar. Sempre. Os anjos existem para adorar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus. Os anjos existem para louvor, honra e glória de Deus. A Bíblia diz em Salmo 103, verso 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós que excedeis em força e que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Vós, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Os anjos. A função dos anjos sempre é adorar, glorificar, servir, agradar, alegrar e exultar a Deus, sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos também aparecem servindo aos redimidos de acordo com a ordem do Senhor. Os anjos existem também para servir o seu povo, servir os seus filhos, servir os seus servos em situações difíceis na vida. Lemos um texto clássico sobre isso no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, verso 4 a 8 está escrito. Elias foi ameaçado de morte, não é? E ele então foi ameaçado que seria perseguido e morto, ele fugiu e se escondeu em determinado lugar, cansado, deprimido, não é? Diz o texto aqui em 1 de Reis, capítulo 19, verso 4 a 8 está escrito. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu. E tornou a deitar-se. E a Bíblia diz, e o anjo do Senhor tornou segunda vez. E o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Então ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui vemos o anjo servindo Elias. Elias estava deprimido. Tem horas que cristãos ficam deprimidos mesmo. A luta era grande, a perseguição era grande, ele estava meio que sozinhão, só ali servindo o Senhor, palavras difíceis, palavras duras, e vai então, o rei se levanta contra ele, quer matar todo mundo, e ele foge, se esconde, pede para Deus o levá-lo, porque já estava cansado, e Deus, em vez de o levá-lo, porque estava cansado, não, ele envia anjos. O anjo chega, toca nele, dá pão e água para ele e desaparece. Ele se desperta, quando percebe, tem pão, água para ele. Tem o toque de Deus nele. Tem o pão e a água para fortalecer ele. Ele está tão cansado, deprimido, que ele come, bebe e volta a dormir de novo. Está exausto. Mais uma vez, pela segunda vez o anjo vem e toca nele. Dá pão para ele, água e diz para ele, ó, a sua missão ainda não terminou, é longo o caminho. Você tem muita coisa para fazer ainda. Então ele come de novo aquele pão e com a força daquele pão e daquela água. O texto diz que ele andou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Pensa só que tipo de pão e água o anjo trouxe para ele. Coisa extraordinária, né? Que pãozinho abençoado, que aguinha abençoada que o anjo trouxe, né? Fortaleceu o profeta. Então, às vezes, nós estamos passando por lutas, dificuldades, as pessoas se contentam, não está orando, não está lendo a Bíblia, não está vigiando, ficamos apontando o dedo para eles, acusando. Não é assim que se faz com homens e mulheres de Deus que às vezes se veem num momento de fraqueza, de depressão, de angústia, de sofrimento, de dor. Não. A gente tem que chegar a essas pessoas e ser anjos para a vida delas. Como é que o anjo faz? O anjo chega e toca, ele não fala nada, ele fala só na segunda vez. Demorou-se um tempo para chegar a segunda vez. Ele não fala nada, ele primeiro toca na pessoa, ele fortalece a pessoa, dá pão e água, deixa a pessoa descansar um tempo, que tem um tempo para descansar. Depois ele volta e dá pão e água de novo e dá a missão.
Aí ele está fortalecido e consegue com aquele pão e água andar 40 dias e 40 noites. É assim que anjo faz. Anjo sempre nos toca com graça, nos fortalece, nos anima. Anjo sempre nos coloca à disposição, nos coloca dispostos a continuar a missão. Essa é a função de anjo. Abençoar, levantar, fortalecer, encorajar, ajudar a pessoa no cumprimento da missão para Deus. Não é tremendo isso? Essa é a função dos anjos. Função dos anjos, servir também os seus filhos. Eles protegem aqueles que pertencem ao povo de Deus. Eles também protegem. Eles não só servem uma necessidade dos filhos de Deus, mas ele também protege os filhos. Proteção. Nós vivemos num mundo tão violento, num mundo tão cruel, num mundo tão... A gente precisa crer que existem seres espirituais que nos guardam. Porque a função dos anjos, irmãos, é nos proteger. Então, se você tem que sair trabalhar todo dia, passa por alguns lugares difíceis, vai para a universidade, vai para onde quer que seja, você vai, então, por sua vez, passar por lugares difíceis, situações difíceis, você como cristão deve sempre orar dizendo, Senhor, envia os teus anjos para me acompanhar, para me guardar nesse trajeto, guardar de todo mal. Guarda-me, não permita que nada aconteça, que os teus anjos me livrem, me guardem, me protejam. Nós podemos orar a Deus pedindo a proteção dos anjos, a ajuda dos anjos, porque eles existem para essas coisas. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Anjos acampam ao redor, sempre estão ao redor, próximos, e os livra. Então, quando você tiver alguma dificuldade, de perigo, de risco, Senhor, envia o teu anjo. Senhor, que os teus anjos me guardem e me protejam em teu nome. Peçam a Deus que envie anjos. O Salmo 91, no verso 12 e 11 está escrito, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Olha que coisa tremenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, ao meu e ao teu respeito, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Todos. Para que a gente não tropece em pedra, para que não haja acidente, para que não haja incidente. Deus nos guarda, Ele nos sustenta. Olha que coisa tremenda os anjos. A função dos anjos é nos guardar. Isso é uma promessa de Deus gloriosa. Você se relaciona bem com essa questão de anjos? Você acredita na existência deles? Você tem pedido a Deus para que anjo guarde você, guarde a sua casa, sua família e seus filhos? Pois é uma promessa de Deus. Anjos para nos guardar, anjo para nos proteger. Mateus 18, 10 está escrito, cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está nos céus. Aqui é uma exortação para que a gente não descuide dos novos convertidos, dos novos na fé, das crianças espiritualmente que precisam de ajuda, às vezes não sabem ter muito discernimento, estão na nova caminhada, né? Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos, dos novos em Cristo, dos novatos na fé, dos discípulos. Não despreze, não os abandone, não os trate mal com indiferença, porque o texto diz que os anjos deles, olha os anjos guardando os novos convertidos, os novos na fé, os que são meio fraquinhos ainda, e quando se convertem sofrem perseguições. Nós estamos um país livre, mas anjos têm servido a Deus e livrando milhões e milhões de pessoas nesse país que matam cristãos e perseguem cristãos muitas vezes. Muitos são livres, são libertos, são livres dessas situações. Outros não, morrem, se tornam mártires, não importa. Eles estarão com o Senhor e serão recompensados por isso. Mas quando Deus quer guardar, e tem guardado a muitos, Ele guarda. Porque os anjos deles, não que tenhamos um anjo de guarda, nós não temos um anjo específico de guarda, porque todos os anjos estão à disposição para guardar, livrar, proteger, orientar e nos trazer as mensagens. Todos. Não temos um anjo específico. Temos anjos nas regiões. Se eu saio daqui e vou para os Estados Unidos,
ou vou para a África, lá tem anjos, os anjos estão lá que vão proteger, não é um anjo que está aqui protegendo eu em Campinas, São Paulo, que vai estar comigo, não, lá tem outros, porque eles são também atuam nos territórios. Então, não é que tenhamos um anjo, quando Deus aqui os seus anjos, é que tem anjo que guarda todos nós, tanto o novo quanto o velho cristão, existem anjos. Temos que ter cuidado dos novos convertidos. Os anjos também observam atentamente aquilo que ocorre na igreja. Os anjos sempre estão presentes nas reuniões da igreja, nos cultos da igreja, nos grupos de comunhão, sempre tem anjos. Impressionante isso. A gente não via, mas está lá. Sempre há anjos. Anjos presentes nas reuniões da igreja, cuidando das coisas da igreja. E tanto é que Paulo escreve para que tivéssemos cuidado, para que não entristecesse os anjos na celebração do culto, com certos comportamentos. Enfim, anjos também assistem à igreja e se regozijam, né, com o triunfo da graça de Deus. A Bíblia diz que é uma festa no céu quando alguém se arrepende aqui na terra, quando alguém se entrega a Jesus, se converte. Os anjos celebram. Eles veem gente se convertendo, vindo para Deus, saindo das trevas do mal. Eles celebram que os anjos sempre estão acompanhando aí as conquistas e as vitórias da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Na história da Bíblia, no Novo Testamento, na história do rico e Lázaro, a Bíblia diz que Jesus afirma que os anjos assistem os crentes na hora da sua morte. Quando nós estamos deixando esse mundo para a eternidade, tem anjos nos acompanhando. Quem vem nos buscar, quem vem nos acompanhar, quem vem nos consolar, quem vem nos cuidar, quem vem nos ajudar nesse processo de traslado aí dessa terra para o mundo espiritual, são anjos. Eles nos acompanham na hora da morte. Então, às vezes, ficam lá do hospital, lá do leito, né, cuidando, ajudando, até a hora do Senhor colher, mas a Bíblia diz que anjos ficam lá. Os anjos ficam lá, assistindo os crentes na hora da sua morte. Os anjos também aparecem exercendo um importante ministério extraordinário no plano da redenção. Eles anunciam Jesus, eles, né, aparece a revelação a José, lá na questão de Maria, enfim, eles participaram assim, ativamente na questão da redenção, anunciando, preparando, conduzindo, enfim, todo o processo, ajudando aí o Senhor, Deus, no processo. Muitas vezes eles agiram como mensageiros intermediários nas revelações especiais de Deus, como no caso que eu já falei, no caso aqui de José, que não queria receber, não é? Maria, em sonho o anjo chega e fala com ele, Maria também, enfim, anjo. Então sempre trabalhando e fluindo aí em favor do plano redentor. Os anjos, ao longo de toda a história da humanidade, os anjos também, a Bíblia registra que eles comunicam as bênçãos de Deus e também executam os juízos de Deus. Eles existem para então comunicar as bênçãos de Deus ao seu povo e trazer as bênçãos de Deus ao seu povo, mas também o juízo de Deus sobre aqueles que não obedecem. E interessante uma observação aqui, que eu quero fazer antes de concluir, que nas Escrituras, no livro de Apocalipse, os pastores são chamados de anjos. O anjo que está na igreja tal, o anjo que está na igreja tal, o anjo da igreja. Interessante. Por que a Bíblia chama os pastores também de anjo? O texto diz que é porque os pastores têm também a função quase que semelhante à dos anjos. Ou seja, eles ensinam, orientam, corrigem e socorrem. Os pastores do ponto de vista de Deus. Tem pastores e pastores. Tem pastores que se fazem pastores, pastores que a denominação faz pastor, a estrutura faz pastores, mas tem pastores que Deus faz pastores. E a esse de Deus estou falando que são conhecidos como anjos, porque eles têm a função de ensinar, orientar, corrigir e socorrer as ovelhas. Não é lindo isso? Bendito seja o Senhor. Agora, os anjos não devem ser adorados. Os anjos não devem ser adorados. Os anjos são reais, sim, são reais, mas não devem ser adorados. Não adoramos os anjos. Adoramos somente a Deus, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Só adoramos a Deus. Anjos não são para serem adorados.
No livro de Apocalipse 19:10 está escrito: então me levantei, então eu me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu, de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando João é arrebatado e tem aquela visão, e os anjos aparecem diante dele, João tenta se dobrar diante dos anjos para adorá-lo, e o anjo lhe responde dizendo: olha, não faças tal. Diz o texto: então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, e que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Não se prostre diante de anjos, não ore para anjos, não adore anjos, não louve anjo. Só Deus é digno de louvor, adoração e honra. Mas conte com os anjos. Pode contar com eles, pode acreditar na existência deles, na função deles, na atuação deles para guardar a sua vida, a vida da sua casa e a vida da sua família. Nós podemos agradecer sempre a Deus pelos anjos. E algum dia no céu, meu irmão, minha irmã, vamos perceber o quanto eles fizeram por nós obedecendo a ordem de Deus. Você não tem noção das inúmeras vezes que o anjo interviu na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, sua finança. Você não tem noção, porque muitas vezes você não viu. Ou quando eles chegaram em forma humana, você nem percebeu. Mas você saberá quantas vezes Deus livrou e protegeu e orientou e dirigiu você. Interessante isso, não é mesmo? Podemos agradecer pela existência dos anjos. O texto diz em Hebreus 1:14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que iam herdar a salvação. Eles são seres ministradores. Eles existem para ministrar a nossa vida, cuidar da nossa vida, proteger a nossa vida e trazer as coisas de Deus para a nossa vida. Eles são, o texto diz, espíritos ministradores enviados para servir. Eles estão aí para nos servir. Olha, já imaginou você saber que você tem ao lado, cada dia você tem, onde quer que esteja, onde vá, seres como anjos, todos os dias para te servir? Que coisa extraordinária, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, sempre que desejar, ore a Deus, pedindo a proteção dos anjos sobre você e sobre a sua família. Tome posse dessa promessa de Deus, de enviar anjos para cuidar de você, para proteger você e toda a sua família. Anjos são promessas de Deus para nós e estão aí para nos servir. Que em qualquer circunstância que você se vê só, desorientado, desprotegido, ore a Deus. Senhor, envia-me agora o teu anjo, me mostre o caminho, para onde devo ir, o que eu devo fazer, enfim, guarde e me protege. E os anjos estarão lá para fazê-lo. Amém? Deus abençoe você. Tome posse dessa promessa, a promessa de anjos de Deus, seres espirituais para guardar, proteger e estar ao seu lado até aquele dia. Não é uma benção? Oremos agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, por esta tão gloriosa e magnífica promessa que o Senhor nos faz de nos dar anjos e colocar anjos ao nosso redor para nos livrar de todos os males desta vida. Obrigado pelos seres espirituais angelicais que sempre nos acompanham, que se alegram quando nós nos alegramos, que se entristecem quando nós nos entristecemos e que sempre estão à disposição para obedecer os teus propósitos em favor da nossa vida e da nossa casa. Pai, que possamos ter como igreja sem paredes, como somos, a assistência, os cuidados dos teus anjos. Sei que o teu Espírito Santo habita em nós, a tua graça é sobre nós, fomos lavados e protegidos pelo teu sangue, mas há ações espirituais que os anjos que intervêm. Quando o maligno quer nos atingir, nós precisamos orar para que os anjos sejam fortalecidos, para pelejarem por nós e vencê-los. Obrigado, oramos agradecidos por eles, Senhor, e que nós possamos ter experiência, dar experiência a cada um de nós, de forma assim que possamos ter essa convicção que foram os anjos do Senhor que estiveram conosco. E nós nos alegraremos muito, Senhor, por ver e perceber esses seres espirituais ao nosso redor, em nossa vida, em nossa casa.
Nós nos alegraremos por isso. Obrigado, oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser, com mais uma promessa, conhecendo mais uma promessa para a nossa vida. Um abraço, fique bem, Deus te abençoe.